Abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo de número 3. Livro de Atos, capítulo de número 3. Se tiver alguém sem a Bíblia aí, compartilhe com essa pessoa. A Bíblia diz assim: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas, e as pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele. E Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que era um mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. É momento de ouvirmos a sua voz. Nós já entregamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, mas agora nós te pedimos, Pai, fala conosco. Deus, que o coração do teu povo esteja aberto, sensível, para que essa palavra não seja só mais uma ministração, que essa palavra não seja somente mais uma palavra qualquer que nós iremos ouvir, mas que essa palavra possa mudar o nosso conceito acerca das coisas celestiais, das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu oro por sua igreja, oro por minha vida e te peço, usa-me como canal, me dê graça para compartilhar com toda a humildade, com todo o zelo, com toda a verdade, a tua santa e maravilhosa palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que eu e você temos a oferecer ao mundo? Eu queria que você pensasse um pouco nisso. O que eu e você temos a oferecer às pessoas lá fora? Esmolas ou Jesus Cristo? O contexto desse texto que nós lemos, a história por detrás disso, mostra que os judeus, eles tinham um costume naquela época de se reunirem em torno de pelo menos 3 vezes por dia para orar, no templo, no prédio da igreja. Normalmente se reuniam às 9 horas da manhã, era o primeiro turno de oração. O segundo turno às 15 horas, 3 horas da tarde. E o terceiro turno assim que o sol estava se pondo, assim que começava
a escurecer. A Bíblia mostra que Pedro e João estavam indo também ali ao templo para orar, porque frequentemente eles faziam isso. A igreja tinha o hábito de se reunir para orar. Presta atenção bem nisso que eu estou dizendo. Existia sim e existe e precisa continuar existindo a prática de oração individual, a prática de oração separado, em casa. Mas em todo o livro de Atos você vai ver movimentos em que a igreja se reunia para orar, para buscar ao Senhor. E esse é um dos propósitos, como células, que nós estamos aqui essa noite. E eu fico pensando que eles estavam ali naquele momento indo ao templo orar, e aquela cura, aquele milagre maravilhoso aconteceu. Imagina quando Pedro e João saíram daquela oração, como eles não saíram cheios da unção de Deus. Se indo para a oração eles levantaram um coxo, quando eles saíram da oração, só o Senhor pode explicar e contar as maravilhas que eles devem ter operado por meio do nome de Jesus. Mas escuta uma coisa, querido. A cura aconteceu e Deus usou Pedro e João, porque eles não estavam indo ao templo simplesmente para buscar poder, não. Pedro e João, eles andavam debaixo do poder de Deus constantemente. E aqui fica uma reflexão muito profunda para nós. Eu sempre faço essa pergunta aqui na igreja, mas nessa vez eu queria que você analisasse ela em um outro contexto. Eu queria que você trouxesse essa pergunta e respondesse para você imaginando de uma outra forma. Como assim, pastor? Eu quero te perguntar o seguinte: como anda a sua vida espiritual? Mas na verdade eu queria que você pensasse não somente interessado naquilo que você pode receber de Deus, naquilo que você tem vivido de Deus, não. Eu quero te perguntar como anda a sua vida espiritual, a ponto de que Deus possa usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Escuta uma coisa: se hoje você precisar orar por alguém, após essa reunião, se hoje você precisar expulsar um demônio após essa reunião, quando chegar na sua casa, como é que vai ficar essa história? Será que você está preparado não somente para falar, eu sou abençoado, não, para abençoar a vida daqueles que precisam? Como anda a sua vida espiritual? Se você hoje precisar orar por alguém, porque eu sempre falo, meu irmão, que o cristão ele precisa estar pronto. Ainda que eu viva uma situação que eu nunca tenha passado e enfrentado, se eu estiver debaixo do poder de Deus, Deus vai me dar capacidade para eu cumprir o propósito do Senhor. Então, pastor, eu nunca expulsei um demônio, pastor, não sei como é que é. Meu irmão, se você acontecer, eu vou te ensinar em apenas 5 segundos. Se a pessoa cair no chão endemoniada, põe a mão na cabeça dela, manda embora e diga, sai em nome de Jesus. E se Jesus estiver na sua vida, Ele vai te dar autoridade para você expulsar os demônios. Você não precisa temer. O problema é que às vezes nós nos preocupamos em orar, em nos preparar somente para nós. Muitas das vezes nós não nos preocupamos em nos consagrar para ter alguma coisa para repartir com aquele que não tem. E isso é fato. Então eu quero ressaltar algumas coisas aqui essa noite muito importantes. Em primeiro lugar, eu quero falar com você no poder que existe na oração em unidade. A Bíblia está dizendo aqui, presta atenção, essa palavra vai falar muito ao seu coração. A Bíblia está dizendo que acontecia reuniões de oração
no templo, na igreja, no prédio. E eles estavam indo se juntar com aqueles irmãos ali naquele momento. E isso aqui, mais uma vez, desbanca a tese de muitas pessoas, de que não é necessário frequentar igreja, frequentar o prédio da igreja para dizer que eu tenho comunhão com o corpo. Então, meu querido, seja você líder, seja você obreiro, seja você ministro de louvor, seja você professor na igreja, nós precisamos andar alinhados. Precisamos andar dentro do propósito do Senhor. Eu às vezes fico me perguntando, eu sei que todo mundo tem as suas dificuldades, eu sei que todo mundo tem as suas limitações, e para aquele que não pode, eu compreendo perfeitamente. Mas nós colocamos um objetivo como célula, de pelo menos uma vez na semana reunirmos na igreja para orar. Será que é muito, meu irmão? Um dia. Eu sei que tem pessoas que de verdade não têm condições, e não é para essas pessoas que eu estou dizendo isso. É para aquelas que podem, mas não se esforçam para vir, não andam alinhados ao propósito de Deus com a sua igreja. Talvez chegar um pouquinho mais cedo nos cultos e dobrar os joelhos e orar. Há quanto tempo você não faz isso? Uma grande maioria das pessoas chega quando o louvor já começou e o culto já está acontecendo. Há quanto tempo você não se prepara, meu irmão, para cultuar a Deus? Presta atenção, afinal de contas, a gente vem à igreja para oferecer um culto a Ele. Eu não venho na igreja para receber nada. Eu não venho na igreja para poder sair daqui. Não, eu venho na igreja para ofertar o meu culto, para prestar o meu culto a Jesus Cristo. Esse é o maior propósito. E aí eu quero te perguntar, será que você tem se preparado? Que tipo de preparação você tem feito para dar a Deus alguma coisa? A Bíblia nos mostra claramente sobre a unidade da igreja. Eu preguei sobre isso 7 semanas aqui, nos domingos. Daqui uns dias vou pregar mais algumas coisas sobre isso. Mas você precisa sair daqui essa noite entendendo algo. Há poder na unidade. Há poder quando eu ando alinhado aos propósitos da minha igreja. Há poder quando eu caminho debaixo da mesma visão que Deus deu ao meu pastor. Há poder quando eu ando alinhado a esse propósito. E nós precisamos abrir a nossa mente para isso. Eu tenho falado, eu tenho batido nessa tecla. E aí quando a gente traz uma palavra, provavelmente amanhã, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira vão vir mais pessoas na oração. Mas semana que vem, volta tudo ao normal. É sempre assim. Escuta uma coisa, meu irmão. Existem pessoas coxas lá fora. E a nossa falta de envolvimento com a oração as faz continuar sendo coxas, do mesmo jeito. A nossa falta de envolvimento, de consagração, você vai entender isso aqui essa noite, faz com que elas continuem vivendo uma vida debaixo de sofrimento, de opressão, de peso. E aí eu te pergunto, imagine se alguém tivesse desistido de você. Será que você estaria aqui? Agora a nossa responsabilidade como igreja é de livrar alguém da paralisia espiritual que o mundo vive. Porque isso tem acontecido. O principal significado aqui nesse texto era que aquele homem não era simplesmente um coxo que não conseguia andar. Aquele homem era um paralítico espiritual. Você precisa gravar isso na sua cabeça. Pastor, por que o senhor afirma isso? Por que aquele homem ficava na porta? Por que ele não entrava dentro do templo?
A limitação espiritual dele era muito maior do que a limitação física. Mesmo sendo coxo, se ele quisesse, ele podia frequentar os cultos, ele podia frequentar as ministrações, a oração, ele podia clamar pelo milagre dele, ele mesmo, mas não. Muito mais do que fisicamente, ele precisava ser curado espiritualmente. E é o que nós temos visto que a maioria das pessoas lá fora tem vivido. Então, querido, eu quero que você saia daqui essa noite entendendo a primeira coisa: há poder na oração da igreja de Jesus Cristo. Há muito poder. Agora eu te pergunto mais uma vez: o que eu e você temos a oferecer para os coxos? O mundo, querido, vive paralisado. As pessoas que nós conversamos, trabalhamos, convivemos, elas estão doentes espiritualmente. Só elas não percebem. Aquele homem era doente desde o nascimento dele, ou seja, a cura daquele homem só veio a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus Cristo, que ele sentiu o poder de Jesus Cristo. Da mesma forma, a cura das pessoas lá fora é só por meio dele. Só Jesus pode curar as pessoas. Agora, sabe o que me assusta? O que me assusta é que todos os dias aquele homem estava lá. Todos os dias aquele homem estava sentado à porta do templo e entrava e saía gente, entrava e saía gente, e nada acontecia. Queria que você prestasse bastante atenção, porque essa palavra, quando Deus abriu os meus olhos nesse texto, eu fiquei com temor no meu coração. Presta bastante atenção. Isso aqui, querido, me mostra que não é o fato de eu frequentar uma igreja que eu vou receber a autoridade de Jesus sobre a minha vida. Havia um monte de gente religiosa que passava pelo coxo ali na porta do templo, ia às orações, ia aos cultos, participava de tudo, mas eles não tinham nada para dar para aquele homem. Frequentavam o templo, mas saíam da mesma forma que entravam. Escuta uma coisa, querido. Às vezes nós estamos dando esmolas às pessoas, porque é a única coisa que nós temos para dar. Toma cuidado com isso. Só pode dar algo maior para alguém aquele que recebe algo maior. Pedro olhou para aquele homem e disse assim: olha para nós. Eu já falei um pouco sobre isso, alguns cultos atrás. Será que você pode dizer para alguém hoje: olha para mim? Olha dentro dos meus olhos, porque eu tenho alguma coisa em mim que pode mudar a sua vida. Eu tenho alguma coisa em mim que pode transformar o seu caminhar, e a sua vida não vai ser mais coxa a partir de hoje. Será que você pode dizer isso? Porque eu tenho orado, eu acredito que diante de tantas coisas terríveis que nós temos vivido na face da terra, é tempo da igreja de Jesus se levantar, cheia de autoridade, para dizer para as pessoas: olha para nós, olha para nós. É tempo de nós praticarmos mais aquilo que é pregado. Meu irmão, quantas mensagens a mais, além das que eu já preguei aqui, vão ser necessárias talvez para mexer com você? Quantas? E isso que eu quero tratar com você aqui hoje é sério. Eu não quero colocar peso sobre ninguém, mas as almas que Deus espera que você cuide, as almas que Deus espera que você vá atrás, as almas que Deus espera que você ganhe, Ele vai cobrar de você, não de mim. Tem muita gente que ao longo do tempo a gente abandona e deixa de cuidar. Essas almas vão ser cobradas de cada um de nós.
não do pastor da igreja. Agora, será que alguém pode ouvir você dizer: olha, eu tenho algo para te oferecer, para te livrar dessa paralisia espiritual que você tem vivido? Escuta uma coisa, meu irmão, aquele homem, ele recebeu esmolas de milhares de pessoas que entravam e saíam do templo. Escuta aqui. Aqueles homens receberam esmolas de milhares de pessoas por todos aqueles anos que ele estava ali, mas só Pedro e João tinham alguma coisa de diferente para dar para eles. Só os dois. O que as pessoas que estão próximas de você receberam de transformação na vida delas? Será que você pode contar um testemunho de que desde o dia que você entrou lá no seu trabalho, alguma coisa mudou? Quando você começou a estudar naquela escola, alguma coisa mudou dentro da sua sala? Dentro da sua família, quando você se converteu e entregou a sua vida para Jesus, alguém viu alguma coisa de diferente? Ou você continua sendo um religioso, que frequenta a igreja, mas não tem nada para dar? E aí, meu irmão? O mundo em que nós vivemos está paralítico, porque tem faltado cristãos cheios do Espírito Santo. Eu fico imaginando quantas pessoas poderiam estar aqui se todos nós tivéssemos Jesus para dar. Já pensou em quantas pessoas você se relacionou só no dia de hoje? Será que elas sentiram alguma gotinha da presença de Jesus refletindo, espirrando, como nós aprendemos domingo sobre a vida delas? O seu comportamento mostra Jesus? As suas atitudes refletem Jesus? Aquelas pessoas, querido, não mudaram a vida do coxo. 40 anos ele conviveu com gente que se dizia de Deus, mas era gente religiosa, gente que não abria mão do templo, mas era vazia. Agora eu te pergunto uma coisa: que diferença tinha entre o coxo e as pessoas que frequentavam o templo? Me responda. A única diferença é que eles andavam e o coxo não. Mas eles eram paralíticos espirituais também da mesma forma. Eles eram simplesmente frequentadores de reunião, mas a vida deles não mudava a vida de ninguém. A vida deles não era testemunho de milagre para ninguém. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Depois que você se converteu, será que o discurso das pessoas ao seu respeito mudou? Eu falo isso com toda a humildade. Eu posso ainda não ter ganhado muita gente que eu esperava ter ganhado para Jesus. Eu sei disso. Mas eu falo isso com toda a humildade e alegria do coração. Deus me deu a graça de mudar na cabeça de muitas pessoas o conceito que elas tinham de pastor. Nessa cidade. Tem lugares aqui na cidade de Pains que não vende fiado para ninguém, para pastor nenhum, para igreja nenhuma. E eles falam assim: para o pastor daquela igreja ali eu posso vender. Eu falo isso com toda a humildade, simplicidade do coração, porque a glória é toda para eles, não é minha. Tinha gente que tinha pavor de pastor. Maridos de esposas aqui da igreja tinham um horror de falar de pastor. Hoje me vê na rua, nem crente não é, e tem gente que já está me dando Pai do Senhor. Falo Pai do Senhor, meu irmão. Eu chego em alguns comércios aqui da cidade, tem dia que tem lá, eu chego num açougue, às vezes tem 5, 6, 7 trabalhando, todo mundo: ô pastor, Pai do Senhor, eu falo Pai do Senhor para todo mundo. Ainda que eles não
tenham vindo para a igreja, eles têm visto algo de diferente em nós, em mim e em você. Porque as nossas atitudes, ou a falta delas, talvez é o motivo de um mundo estar do jeito que está. E aí eu falo uma coisa dolorosa demais de ouvir: o que, pastor? Sabe qual é o problema? É que o mundo está coxo, e a igreja também. A igreja está vivendo um tempo de paralisia espiritual. Um coxo, o que acontece com ele? Ele não anda. Os crentes também estão parados. O coxo, ele não tem firmeza nas pernas. Os crentes também não, porque um dia eu estou lá em cima, um dia eu estou lá embaixo. Os coxos, ele depende dos outros para carregar. Está cheio de crente dentro da igreja que fica dependendo, igual eu preguei domingo, do bordão de Eliseu, e não tem coragem de pagar o preço. Vive dependendo de orações dos outros. E uma igreja coxa jamais vai poder curar a paralisia de alguém. Jamais. E eu quero que você entenda nessa noite: nós precisamos gerar no mundo o desejo por algo melhor. Como assim, pastor? Escuta isso. Aquele homem, quando viu Pedro e João entrando pela porta do templo, ele pediu esmola para eles. Por quê, pastor? Porque era o que ele estava acostumado a receber todo dia. É por isso que ele pediu esmola, era o que sempre davam para ele. Aquele homem não tinha expectativa de algo novo, porque ninguém nunca dava algo novo para ele. Era sempre as mesmas moedinhas, eram sempre as mesmas quantias, eram sempre migalhas. A Bíblia fala em Atos, capítulo 4, 22, que aquele homem tinha 40 anos de idade, aproximadamente. E aí eu te pergunto: será que o mundo tem visto Deus fazer coisas na sua vida que gera expectativa neles de algo novo, de um futuro melhor? Quando as pessoas conversam com você, será que elas encontram uma palavra de força, uma palavra de motivação, uma palavra de fé, uma palavra de esperança? Ah, não, o Brasil está do jeito que está, vai piorar cada vez mais. Mas nós que somos servos de Deus, precisamos ter uma palavra diferente para dar para eles. Será que o mundo tem encontrado isso em nós? Afinal de contas, nós somos sal da terra. Ou deveríamos ser. Nós somos aqueles que proclamam as boas novas, que anunciam às pessoas que elas podem ser livres da prisão, que elas podem ser livres da escravidão de Satanás, do domínio, do jugo pesado do diabo. Isaías 61, a Bíblia diz: você foi ungido para proclamar libertação. Deus te ungiu, querido, com um propósito. Não é de você ser cheio do Espírito Santo, é para você proclamar a obra que Deus fez na sua vida, na vida de outras pessoas. Deus te ungiu para você libertar os oprimidos. Deus te ungiu para você proclamar que Ele vem, que Ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele nos ungiu para um propósito. O problema é que o mundo se acostumou com o sistema, porque faltam pessoas que tenham algo novo para oferecer para elas. Eu já falei aqui na igreja que o cristianismo, ele tem crescido muito nos últimos anos, mas ele cresceu em extensão, mas em profundidade continua raso como nunca. Se você vai conversar com as pessoas lá fora, estão literalmente vivendo aquela frase: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já viu essa música? O mundo está desse jeito.
Agora nós que conhecemos aquele que pode mudar essa história, precisamos liberar uma palavra diferente, ter o que repartir para as pessoas que estão enfermas. O problema é que nós conhecemos quem pode fazer, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço para ser instrumento de Deus para curar as pessoas. Se você for fazer uma pesquisa aqui dentro da igreja, não vou longe não, aqui dentro, e perguntar quem de verdade quer ser pastor, se você encontrar um, nós temos que levantar a mão para o céu, porque poucos querem ser pastor porque sabem que o preço que tem que pagar é alto demais. E ninguém quer pagar um preço alto de renunciar a sua vida em favor de ninguém. Nós estamos orando e pedindo a Deus misericórdia para levantar líder de célula, quanto mais pastor. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o mundo precisa de 3 coisas extremamente importantes, além de tudo isso que eu já falei. Em primeiro lugar, o mundo precisa de um olhar de compaixão. Na religião judaica, a esmola, quando alguém dava uma esmola para um mendigo, isso era uma atitude muito louvável. É por isso que aquele homem, ele se pôs, durante todos aqueles anos, na porta do templo, esperando que as pessoas tivessem misericórdia dele, compaixão dele. Porque muita gente passava por ali todos os dias. Muita gente passava pela porta do templo para ir à igreja, para adorar. E foi o lugar que esse coxo escolheu, porque ali ele era visto por muita gente. Ou melhor, ele pensava que as pessoas viam ele. Pedro olhou para aquele coxo e falou assim: olha para nós. Domingo eu ensinei aqui, Jesus ele falou conosco que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, haverá luz em nós. Quando Pedro olhou para aquele homem e falou: olha para nós, o olhar de Pedro para aquele coxo brilhou. E a glória de Deus que estava dentro de Pedro e João refletiu sobre a vida daquele homem, e ele se pôs em pé e começou a andar. Foi isso que aconteceu. Escuta uma coisa, querido, aquilo mexeu com aquele homem. Porque provavelmente as pessoas passavam ali, davam uma esmola e nem olhavam para ele. As pessoas passavam ali, jogavam uma moedinha dentro do chapéu dele. Alguém aí já viu um mendigo no meio da rua? Normalmente eles ficam sentados, né, com um chapéu e oferecendo. As pessoas passam às vezes falando no celular, tira uma nota do bolso, joga lá dentro e nem olha para a cara do mendigo. E era o que acontecia diariamente com aquele homem. Porque nenhuma daquelas pessoas tinha um brilho nos olhos para poder dizer: olha para nós. Eles não podiam olhar na vida, nos olhos daquele coxo. Sabe por quê? Porque eles não tinham nada além de esmolas para dar. Sabe, querido, aquilo mexeu com aquele homem. Porque enquanto muita gente passava e não olhava, alguém passou, olhou e parou. E isso é fantástico. Sabe que dia Deus vai usar você para levar cura para a vida de alguém? Quando você parar para dar atenção aos problemas delas. O mundo precisa de mais olhares de compaixão. Pessoas que param a sua vida, que param os seus afazeres, que deixam as suas coisas de lado para se importar com a dor dos outros.
Gente que não passa direto na vida dele, mas gente que para aqui, olha o problema e se importa com o problema. A Bíblia fala em Lucas capítulo 10, verso 33, do bom samaritano. Várias pessoas passaram e não olharam para aquele homem que estava machucado no caminho. Mas o bom samaritano, ele parou, ele pegou o azeite, pegou o vinho, limpou as feridas daquele homem, levou ele para uma hospedagem, pagou a hospedagem. Ele foi preciso fazer uma viagem, ele pediu o dono da hospedagem para continuar cuidando dele, para que quando ele voltasse ele ainda pagasse as despesas que aquele homem tinha dado. Deus colocou azeite e vinho nas mãos da igreja, para onde você colocar as suas mãos, para com aqueles que você parar e se importar com eles, a cura possa acontecer, as feridas deles sejam lavadas, tratadas, restauradas, curadas. Então nunca se esqueça disso, o mundo precisa de um olhar de compaixão. Segundo lugar, eu digo e eu afirmo que o mundo precisa de palavras de compaixão. Todo mundo passava ali por aquele coxo, dava uma esmola para ele, tratava aquele homem como um mendigo. Mas quando Pedro e João escutaram aquele homem chamando e clamando por ele, eles não deram uma esmola, eles pararam e conversaram com aquele coxo. Eles olharam para o coxo e disseram assim: olha, nós não temos, mas temos. Olha, nós não temos dinheiro, mas nós temos alguma coisa que vai ser muito melhor para a sua vida. Nós não temos ouro, não temos prata, alguma tradução aí diz assim, mas nós temos uma outra coisa. Nós não temos o que o mundo tem, as esmolas, mas nós temos o que o mundo não tem, Jesus Cristo para te dar. Levanta e anda, fica firme sobre os seus pés. Eles conversaram com aquele homem. E aí eu te pergunto nessa noite, que tipo de palavra tem saído da sua boca para os coxos lá fora? Efésios capítulo 4, 29, eu quero ler esse texto. Na versão NTLH, a Bíblia diz assim, presta atenção: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. As palavras que saem da boca da igreja para as pessoas que estão enfermas espiritualmente devem ser um tipo de palavra para qual necessidade elas têm naquele momento. Não palavras de duplo sentido, palavra torpe, em algumas traduções a Bíblia diz, mas aquela que seja agradável para a edificação daqueles que ouvem. Será que as suas palavras expressam Jesus? Sabe o que aqueles homens tinham? Pastor, é claro que talvez você vai dizer Jesus, mas eles tinham algo a mais, eles tinham palavras de compaixão. Eles se compadeceram da dor daquele homem. Verso 7, a Bíblia diz que Pedro tomou aquele coxo pela mão e puxou aquele homem para cima. Será que a sua mão tem servido para puxar ou para afundar as pessoas? Deus colocou a igreja como alguém que vai ajudar os paralíticos a se levantarem, a saltarem dos seus lugares, a ter uma vida nova. Aqueles homens não só viram o problema deles, ou deram uma palavra, mas ajudaram aquele coxo a levantar e a dar os primeiros passos na fé.
Deixa eu te perguntar uma coisa, como igreja, a quem você tem discipulado, quem você tem cuidado, quem você tem ajudado a caminhar, quem você tem acompanhado a dar os primeiros passos, quem? Será que você tem gastado o seu tempo para acompanhar os passos de um novo convertido? Eu sei que um coxo, quando começa a andar, as pernas estão meio moles, ele vai precisar de ajuda por um tempo. Mas é para isso que Jesus derramou graça sobre a sua vida. Deus não quer te fazer abençoado, Deus quer fazer de você um abençoador. Então entenda uma coisa, querido. O mundo precisa de palavras de compaixão. Mas o mundo também precisa de uma terceira coisa. O que, pastor? De modelos, de um exemplo a ser seguido. A Bíblia diz no verso 8 que aquele homem entrou no templo junto com Pedro e João. E ele passou a fazer igual, ele saltava, ele pulava de alegria, ele celebrava por aquela cura. Querido, a alegria tomou conta dele e ele seguiu o exemplo dos dois. Eu vou para dentro do templo. Porque antes eu era mendigo, ficava dependendo de esmola na porta do templo. Agora eu fui curado da minha paralisia espiritual e eu preciso entrar para dentro do templo e cultuar a Deus. Talvez as pessoas que a gente convida para vir à igreja não tenham recebido transformação porque eles não têm visto Jesus em nós. Eles não sentem o desejo de entrar no templo porque eles não veem a glória de Deus na nossa vida. Eles não sentem um desejo de vir à igreja porque eles veem você dentro da igreja com a vida da mesma maneira. E eles falam: para que eu vou entrar? Eu vou ficar na porta do templo mesmo, porque aqui pelo menos eu estou ganhando esmola, eu estou recebendo alguma coisa. As pessoas talvez não entram na igreja porque os que estão dentro dela não fazem a diferença fora dela. Os que estão dentro da igreja não têm nada para dar quando eles saem cada vez mais religiosos e menos preocupados com a dor dos outros. Continuam vendo os coxos por todos os lados, pessoas enfermas, paralíticas por todos os lados e não se preocupam com elas. É por isso que eles não entram. Porque você é só um frequentador de igreja às vezes. Você não se importa em refletir, em ser exemplo para as pessoas. Pedro e João mostraram para aquele homem algo que ninguém tinha mostrado. Resultado disso, verso 9 e 10 desse capítulo, presta atenção, a Bíblia diz que todos, escuta isso aqui, todo mundo olhou e começou a falar: aquele ali era o coxo que ficava lá na porta do templo, que eu passei por ele várias vezes e nada aconteceu. Imagine se isso acontecesse aqui na igreja, você passasse por essa situação. Quando eles viram aquele homem pulando, saltando de alegria dentro da igreja, todo mundo começou a olhar e falou: aquele homem era o paralítico lá da porta, o que aconteceu com eles? Foram todo mundo em cima de Pedro e João. Aí Pedro e João falou: por que vocês estão olhando para nós? Olha para eles. Por que vocês estão olhando para nós? Vocês deviam também estar buscando a Deus da mesma forma que nós, porque esse homem já podia estar curado há muito tempo, mas vocês não tinham nada para dar para eles. É sério isso? O povo refletiu acerca daquela situação. E aí eu te pergunto nessa noite: quantas pessoas nós temos passado por ela todos os dias e nós não temos tido olhar de compaixão, palavras de compaixão
e nem sido exemplos para elas. Quantas pessoas você conversou hoje? Você falou de Jesus para alguém? Você citou o nome de Jesus para alguém? Alguém soube hoje que você é cristão, que Jesus mudou a sua vida? Alguém? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque uma cura pode produzir muitas outras transformações. Capítulo 4, versículo de número 4, olha o que a Bíblia diz. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Deixa eu te contar uma coisa. Verso 9. Os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a esse homem e como ele foi curado. Escuta aqui uma coisa. Quando aquele homem foi curado, a multidão veio até Pedro e João e começou a apertá-los. Pedro e João aproveitam aquele momento e Pedro começa a pregar a palavra. Olha só, a cura de um coxo na porta da igreja produziu a oportunidade de Pedro pregar a palavra para aquela multidão, e aquele dia, algumas pessoas a mais se ajuntaram, aqueles que começaram a crer em Jesus, quase 5.000 pessoas, por causa da cura de um paralítico, por causa de uma oportunidade que Pedro teve de pregar devido àquela cura, 5.000 pessoas se ajuntaram ali. Sabe, querido, o que produz cura nas pessoas é a presença de Jesus em nós. Pedro e João não tinham estudo. Algumas pessoas que pensam que para pregar, para ser líder, Jesus tem que descer do céu para elas e revelar que, olha, eu estou te levantando como líder. É claro que a gente precisa melhorar a cada dia, mas o principal é andar com Jesus, porque a presença dele em nós é o suficiente para levar cura para todo mundo que está ao nosso redor. Agora, se nós não temos incomodado a ninguém, isso é um péssimo sinal. E aí eu quero caminhar para o final te dizendo o seguinte: diga comigo assim: eu só demonstro amor com aquilo que eu me envolvo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, não adianta você dizer que você ama almas se você não se envolve com almas. Não adianta você dizer que você é apaixonado por pessoas, que você adora ajudar pessoas, se você não se envolve na vida delas. Eu não mostro que eu amo alguém, eu falei isso domingo um pouquinho, mandando mensagem para as pessoas. Eu mostro que eu amo quando eu me envolvo. Domingo eu falei de Eliseu, de Geazi. Geazi pegou o bordão de Eliseu, levou até a casa da sunamita e nada aconteceu. Foi preciso Eliseu sair de onde estava, ir até a casa da mulher e se envolver com o problema dela. Não adiantou ele mandar o bordão de autoridade dele, ele precisou se envolver. Eliseu orou sim, só depois, mas primeiro ele se envolveu com a dor, com o problema dela. A igreja fala que ama almas, mas o que é que nós estamos fazendo pelas almas? João capítulo 21, do verso 15 ao 17, Jesus faz questionamentos para João. Após João ter negado Jesus, Jesus chega para ele e fala assim: tu me amas? E João, por 3 vezes responde, João 21, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Só que na tradução NTLH, a Bíblia diz que Jesus olhou para João, falou para Pedro, e falou assim: Pedro, você me ama mais do que todos os demais?
Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, se você me ama mais do que os demais, apacenta os meus cordeiros. Deixa eu te contar uma coisa: só apacenta pessoas quem ama Jesus mais do que o normal das outras pessoas. Tem muita gente que diz amar Jesus, mas ama até um certo ponto. Não é capaz de gastar a vida dele para apacentar ovelhas, porque só apacenta quem ama Jesus acima da média. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque apacentar dá trabalho. Apacentar gasta tempo, mas é a maneira que eu demonstro amor pelo Senhor. Sabe o que a Bíblia diz em João capítulo 15, Jesus falando? Jesus diz que não há ninguém que tenha mais amor do que aqueles que dão a sua vida pelos seus amigos. Pastor, o que é dar a minha vida por alguém? Você não tem que morrer por ninguém, Jesus já fez isso. Mas é você gastar o seu tempo com a dor do outro. É você dedicar o seu tempo com a paralisia espiritual das pessoas. É você que está curado, você que não é coxo mais, usar o que Deus te deu para operar milagres na vida das pessoas. É você dar a sua vida. Pedro poderia simplesmente ter liberado uma palavra ali sobre ele, passado, mas não, Pedro parou. Outubro do ano passado, nós fizemos um desafio na igreja. Projeto Senhor, me ajude a salvar mais um. E aí eu te faço uma pergunta. Desde outubro do ano passado para cá, você cuidou de alguém? Quem é o seu mais um? Eu sei que ninguém converte ninguém, é o Espírito Santo quem faz isso. Mas às vezes, na primeira dificuldade que a gente encontra, a gente abandona a pessoa para lá. E se aquele que você estava cuidando não se converteu, parte para outro. Ah, pastor, é difícil demais de ganhar alguém, de cuidar de alguém. Essa frase, na verdade, talvez, na maioria das vezes, não vou generalizar, mas são ditas por pessoas que na verdade não tem nada para dar. E aí elas colocam a desculpa que é difícil de ganhar pessoas. Só que isso é compaixão. Pedro e João não deram esmola, eles deram o que eles tinham, o tempo deles, a presença de Jesus. Querido, como eu tenho orado nesses dias para que Deus levante líderes dentro da igreja. Sabe, eu quero te pedir a você que me ajude a orar, mas eu queria que você me ajudasse a orar. Eu queria te ensinar uma coisa, porque às vezes a gente ora errado. Como assim, pastor? Jesus ensinou para a gente poder orar ao Pai da seara que envie trabalhadores, ao dono da seara, que envie trabalhadores para ajudar na seara. Só que muitas das vezes a gente não ora de forma específica. E eu queria pedir para você orar comigo de forma específica, porque se eu orar pedindo trabalhadores, Jesus pode enviar trabalhador de todo tipo para dentro da igreja. Mas eu tenho orado nesses dias de forma específica. Deus, levanta líderes na igreja, levanta músicos na igreja, levanta pessoas que vão nos ajudar a cuidar do som da igreja. Eu tenho orado de forma específica. Eu tenho orado e pedido a Deus: Deus, levanta trabalhadores na liderança de célula, no louvor, converte músicos lá de fora, traz aqui para dentro. Pessoas que vão ser cheias do Espírito Santo, que vão pagar o preço. Gente que vai se esforçar, gente comprometida. E aí eu quero te pedir, me ajuda a orar, mas ora de forma específica. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nós só não temos mais células na igreja, porque nós não temos mais líderes. Tem célula que está precisando de multiplicar em 3, mas não tem líder disponível.
Tem célula que está precisando de multiplicar, mas tem líder em treinamento, mas a vida da pessoa não está adequada para assumir. Porque ela precisa fazer escolhas. E com isso o reino de Deus vai se perdendo. E eu tenho andado preocupado, eu termino dizendo isso, eu tenho andado preocupado com o estado da igreja. Como eu falei domingo, muita gente chega e fala assim: pastor, que mensagem tremenda é essa que o senhor pregou. Dias depois, não muda nada. Porque eu acredito que se a mensagem falou comigo hoje, eu preciso começar a tentar praticá-la no mesmo dia, me esforçar o máximo que eu puder. Agora, ou a pessoa talvez só ficou emocionada no momento, mas está com o coração duro, ou às vezes a falta de compromisso é tão grande que o diabo vem e rouba a palavra que foi semeada no coração dela e não permite aquilo dar fruto. A Bíblia fala isso na parábola do semeador, porque era para mudar. Era para a pessoa dizer assim: a partir de hoje vai ser diferente. Olha, eu vou procurar o pastor, eu vou procurar o meu líder, eu vou me candidatar. O ano que vem, quando começar o curso de líder, eu vou começar o curso, eu vou doar minha vida. Porém, a triste realidade é que às vezes acaba o culto, a vida continua e foi só mais uma palavra bonita que a gente ouviu. Não produz nada. E domingo tem mais. Domingo tem culto, quinta tem culto. E aí é mais uma palavra bonita que produziu na minha vida, que Deus trouxe para o meu coração, mas que não gera mudança no meu comportamento. Então não se assuste com o que eu vou dizer. Eu não tenho orado pela salvação da cidade mais. Eu tenho orado para que Deus levante líderes na igreja, porque se Deus salvar essa cidade, nós não vamos ter gente aqui dentro para cuidar delas. Eu tenho orado para que Deus levante pessoas aqui dentro, apaixonadas por almas, para que quando as multidões começarem a chegar, tenha gente para cuidar, e não seja uma igreja inchada de tamanho, em número de pessoas, mas seja uma igreja que receba cuidado de Pedro e João, que vão estar aqui dentro cheios do Espírito Santo, gente que não é religiosa, gente que só não é frequentador de templo, gente que tem alguma coisa de Deus para dar. Então, queridos, sem líderes eu não posso cuidar do povo. E aí eu te faço um desafio: se você quer se tornar um líder, procure o seu líder, converse com ele, procure o seu supervisor, seu pastor. Ah, pastor, liderar dá trabalho. Eu termino só te dizendo isso, queria que você pensasse. Pastor, liderar dá trabalho. Eu queria ver se as pessoas que te ganharam para Jesus, se elas tivessem pensado da mesma forma. Pastor, ser líder de célula dá muito trabalho. Tudo bem, concordo com você, ser pastor dá muito mais trabalho. Agora, imagine se as pessoas que te ganharam tivessem pensado isso, aonde você estaria? Queria que você curvasse a sua cabeça.